Olá, pessoal, boa noite. Começando aqui mais uma live hoje. Vamos chamar a doutora Estela Marini para participar. Hoje a live é sobre diarreia. Vamos falar hoje sobre diarreia. Ó, a doutora Estela aí chegando. Oi, Oi, Adri. boa noite. Boa noite. Tá me vendo? Não estou te vendo, mas eu tentei fazer todas as atualizações possíveis aqui, Aham. mas não sei. Tem alguma coisa no meu celular que eu estou com essa dificuldade. Mas vamos Vamos fazer lá. como a gente fez na semana passada, né? Sim, vamos em frente. E então, temos algumas dúvidas hoje sobre diarreia. Estela, tá aí? Oi? Tá me ouvindo? Ah, agora tu voltou. É que eu tentei colocar meu fone de ouvido, Hum, tranquilo. mas tu tá ouvindo bem ou tem alguma interferência no som? Não, tô ouvindo tudo certinho. É Super que a bem. lareira, eu desliguei ela para não fazer barulho, mas ela está no processo de desligar, então talvez tenha algum som de fundo. Não estamos ouvindo nada. Então tá. E então, olha, hoje tem mais perguntas para ti, né? Eu, Verdade. eu penso. Então eu vou assim, tipo, dar pitaco aí no meio, mas as perguntas são mais para ti. Eu vou começar então, posso começar? Sabe que eu pensei, Adri, antes de começarmos as perguntas, falar um pouquinho sobre diarreia, a diferença entre diarreia aguda e crônica, porque no final essas Ah, perguntas não vieram, né? E eu acho que é bem importante introduzir o assunto antes, né? sim. Acho bem importante. Então, primeiro, o que que é qual a diferença entre diarreia aguda e crônica? Está relacionado ao tempo do início do sintoma. Então, por definição, a diarreia aguda é aquela que tem duração de até 14 dias. E aí teria uma diarreia que seria mais prolongada, que seria entre 14 e 28 dias. E a diarreia crônica seria aquela diarreia que persiste por mais de 4 semanas. Então, por definição, diarreia crônica é uma diarreia que ela tem uma duração superior a um mês. E aí ela tem diferentes causas. Se ela tem uma duração menor que 30 dias, ela não é considerada ainda crônica. E afinal, o que é ter diarreia? A definição de diarreia. A diarreia tem, a definição dela é justamente são fezes não formadas. Uhum. E, então, basicamente, ela tem um aumento então da quantidade de líquido, sim, mas é óbvio que ela não tem aquele formato normal. Né? O que dá normalmente aquele formato das fezes é realmente a fibra que dá aquele, como se fosse aquele arcabouço, né? As fibras solúveis e insolúveis, mas também tem. As fezes são compostas, claro, que por fibras, que são aquela parte do carboidrato que nós não temos enzima para digerir, O e que é claro que normal, no caso. exatamente, as bactérias, através do processo de fermentação, elas conseguem nos ajudar na digestão das fibras, elas se nutrem da digestão das fibras e a partir disso elas produzem uma série de substâncias benéficas para o nosso corpo. Mas não é só isso, não é só fibra que é formada das fezes. Também nós temos restos de bactérias, dos outros alimentos que nós ingerimos. E Certo. nós sabemos também como é importante, né, Adri, a mastigação, porque às vezes os pacientes dizem assim, ah, doutora, eu nem tenho diarreia, mas eu vejo o talo da alface lá nas minhas fezes. Isso é normal? Um pedacinho de tomate. Exato! E às vezes pode ser uma falha na mastigação, né? Então, é muito difícil. O estômago ele tenta entregar para o intestino o alimento mais fragmentado, o menor possível. Mas às vezes passa pedaços maiores caso nós não tenhamos feito uma boa mastigação, né? Uhum. E a diarreia aguda, ela geralmente se resolve sozinha, né? Exato. Aí a diarreia aguda, geralmente a causa dela é mais comum é infecciosa, que pode ser bacteriana.
Aí bacteriana geralmente precisa de antibiótico, e aí, mas diarreia bacteriana tem uma característica que geralmente tem sangue nas fezes e ela e cursa com febre. Uhum. E já a viral, ela, ou às vezes pode ser por parasita, como a giardia, especialmente a viral, ela é autolimitada, é aquela que a gente está acostumada, vai para a praia, aquelas viroses de verão, geralmente é diarreia viral, né? Mais comum é o rotavírus, o mais conhecido. Uhum. E a parasitária, o mais comum, né, que causa diarreia a giardia, que é Uhum. comum das pessoas que têm animal de estimação, mas Uhum. não necessariamente. Também o consumo de água não filtrada, água que não é em boas condições também pode transmitir giardia, né? E ela Uhum. pode levar a um quadro de diarreia também, aguda, né? Ou crônica, dependendo quanto tempo o paciente demora para buscar ajuda. Então, temos essas duas diferenças: a diarreia aguda, que dura menos de 14 dias, e a crônica, que dura até mais de um mês. Isso, acima de 30 dias a gente já considera como diarreia crônica, né? Uhum. Temos também a diarreia por mecanismo, né? Diarreia osmótica. Exato. É a diarreia crônica, daí ela se divide, né, em osmótica, em secretória, e inflamatória, infecciosa e também por questões de motilidade, né, que daí dependendo da origem causa um determinado tipo de diarreia. Mas aí na aguda a gente pode também pensar se ela vem do intestino grosso ou do intestino delgado, porque a diarreia do intestino grosso, ela geralmente é aquela diarreia do cólon que é pequeno volume e são várias idas ao banheiro, e o paciente geralmente não desidrata. Diferente da diarreia de Delgado, que geralmente é aquela disenteria. Geralmente ela cursa com bastante cólica, dor abdominal, mas principalmente com muita diarreia, e o paciente desidrata, precisa ir para o plantão, fazer soro. Então Uhum. também tem essa, né? Que daí geralmente essa distinção. Então veja o quanto parece que é um tema simples, diarreia, mas ele é muito complexo. Não, é super complexo, né? Tem vários tipos, várias causas. É uma coisa que tem que ser Exato. analisada direitinho. Inclusive, em relação à alimentação, os pacientes tendem a sempre associar diarreia com não poder comer fibras, ter que tirar fibras da dieta. E não necessariamente, né? Dependendo da causa da diarreia, se é uma diarreia por síndrome do intestino irritável, não é esse o mecanismo, né? Exato. Então, não faria sentido tirar as fibras da dieta, né? Depende a causa. O que eu vejo, Adri, no dia a dia de consultório é que as pessoas, elas não sabem diferenciar, é óbvio, né? Eu também não sabia há muito pouco tempo atrás diferenciar fibra solúvel de insolúvel, sendo que Uhum. realmente a insolúvel é o que acelera o trânsito intestinal, são as fibras que a gente deve realmente evitar num cenário de diarreia. Por outro lado, as solúveis, inclusive, elas podem ser benéficas, não é mesmo, Adri? Sim, eu já controlei diarreia de paciente com psyllium. Exatamente, porque ela Uhum. absorve a água e É. ajuda a formar novamente o bolo fecal, Uhum. diferente da fibra insolúvel. Uhum. Exatamente, que estimula o peristaltismo, né? Exato. E se tu puderes, então, trazer, já te convido a falar para as pessoas, né, na prática, exemplo de alimentos que são ricos em fibras insolúveis, por exemplo, que deve evitar no quadro de diarreia. E aí vale para diarreia aguda ou crônica também, né? Seriam basicamente as folhas cruas, frutas com casca, né? Ahn, Os cereais integrais também têm um pouco de insolúvel, né, em função. Tem um pouco, mas eu até focaria mais nas folhas cruas e frutas com casca. Exato. É. E, mas, por exemplo, chia, psyllium são fibras solúveis, né? E a gente tem que Exato. pensar que eles vão acelerar o trânsito intestinal. E aí tem algumas frutas, até nós vamos falar isso semana que vem, que elas têm comprovação científica que elas têm um poder laxante, né, Adri? Quer falar Exato. sobre isso? Quais são as duas frutas que têm comprovação que têm poder laxante, que daí essas a gente deve realmente evitar no cenário de diarreia no primeiro momento, né? Sim, o kiwi e a ameixa.
Exatamente. E a Uma manga também, né? manga e uma mamão também, mas especialmente o kiwi e a ameixa, né? Exatamente, que tem mais estudos mostrando que eles são ótimos aliados para a constipação, mas para quem está sofrendo com a diarreia, talvez sejam frutas que não devam fazer parte, daí deve priorizar outras frutas, como a Adri falou, por exemplo, comer maçã, mas aí tira a casca, porque a casca tem fibra insolúvel, e aí E, vai facilitar a diarreia. O que nós vemos no consultório muitas vezes é paciente com histórico de diarreia chegando com uma dieta muito pobre, comendo arroz e frango, por exemplo. E aí uhum, e isso pode piorar ainda mais a disbiose, aquelas organização da microbiota intestinal. E tem mais uma questão, antes da gente entrar nas dúvidas, que eu acho sempre importante, pessoal. Diante de um quadro de diarreia aguda, ou seja, que tem menos de 2 semanas de duração, o paciente tende a desenvolver uma intolerância à lactose transitória. uhum, Então, um dos motivos para a diarreia aguda não melhorar é justamente o consumo dos lácteos nessa fase. uhum. E veja bem, não é que você se tornou intolerante, você está intolerante. Temporariamente. Mas, temporariamente, questão de geralmente 2 semanas já volta o intestino a produzir a enzima lactase e você pode voltar a ingerir leite e derivados. Muito bem. Então vamos. Acho que agora a gente já introduziu o assunto, né? Fizemos um apanhado geral rapidamente. Vamos lá às nossas dúvidas. Vamos lá. Então, tem uma dúvida, não sei o nome. A pessoa perguntou assim: sempre o intestino trava por 1 ou 2 semanas depois de um episódio de diarreia. Perfeito. Então, realmente é uma. Então, isso que os pacientes. Esse relato, Adri, é muito comum pós-colonoscopia. Os pacientes fazem todo aquele preparo, limpa todo o intestino, ficam 2, 3 dias tomando laxante, fazendo aquela dieta e realmente esvazia o intestino. O que acontece? Doutora, depois da colonoscopia, meu intestino demorou 7 dias para funcionar. Isso é normal? Então, imagina que nós na diarreia acaba realmente, nós temos aí 3,5 metros de intestino delgado, mais 1,5 metro de intestino grosso. E basicamente esvazia, até formar de novo o bolo fecal. Tem toda uma questão do movimento do intestino que é alterado também. Então, pode acontecer, sim, de ter constipação, de ficar um tempo com uma diminuição na evacuação pós-episódio de diarreia. É bem comum, sim, acontecer. Mas claro que nós temos que observar como é que vão vir essas fezes, né? Porque a definição de diarreia e constipação não tem a ver quantas vezes eu vou no dia, mas sim com a consistência e o formato das fezes. As fezes normais, naquela escala de Bristol das fezes, ela deve ter aquele formato, eu sempre digo, formato banana, né? Ela deve ter forma. E ela não deve ser nem endurecida, formato de bolinhas, de síbalas, isso é sinal de constipação, e nem líquidas, despedaçadas, que isso é sinal de diarreia. Uhum, Então, realmente pode acontecer, depois de um quadro de diarreia, alguns dias ficar sem evacuar. E aí observa como vai vir as fezes. Voltei a evacuar, vieram normais, aquele formato formado, né, sem dificuldade na evacuação. Ok, é sinal de que realmente o meu intestino estava se adaptando, né, a uma nova forma de funcionar, né, que como se fosse assim, ele está se reacostumando a funcionar todos os dias ou, enfim, a cada 2 dias. sim. Porque depois que o intestino ficou vazio, até encher aquilo tudo de fezes de novo, né? Também, para ter o reflexo também, né? E me diz uma coisa, por acaso mudou a classificação de diarreia? Que a gente costuma aprender que são fezes líquidas e teria que ser mais de 7 episódios por dia. Então, atualmente a gente já considera muito mais essa questão do formato das fezes, muito mais do que a questão da frequência. Então, não que tenha que ser líquida e mais que 7 episódios por dia. São fezes não formadas. Geralmente, hoje a gente usa muita escala visual, né? Uhum. Então, Sim, ali, a partir exato. dos 5 Isso, exatamente. passadas, né? Já é considerado diarreia. O Agora, 5, 6 e 7, né? O 7 é líquido, líquido.
Sim. Mas o 6 já é considerado. O 5 geralmente é por falta de fibra, mas elas já são fezes sem forma, né? Mas a questão do número de evacuações, por exemplo, no cenário de doença inflamatória intestinal, vamos supor que o paciente tenha doença de Crohn ou retocolite, está associado à gravidade da crise, né? Se tem mais do que 5 evacuações, tem um score que a gente usa, mas tem a ver com a gravidade também da doença, mas a definição de diarreia é relacionada ao formato e à consistência mesmo. Baseado na escala de Bristol, né? Sim. Para quem não sabe, a escala de Bristol é uma escala internacional de formatos de fezes, onde o tipo 1 é o formato de bolinhas, que caracteriza a constipação. O tipo 2 são bolinhas grudadas, que são fezes duras, assim, volumosas, mas duras. Aí o tipo 4, tipo 2, tipo 3 já é próximo do de banana. Isso, só é um pouquinho Banana. mais seca, né? As fezes. É. E o tipo Uhum. pedaçada, o tipo 6 é pastosa e o tipo 7 é É líquido. completamente líquida, exatamente. Essa é uma escala que eu tenho lá no consultório, eu sempre mostro para os pacientes que fica mais fácil, né? A gente Uhum. começa, eu digo, a gente fala a mesma linguagem daí, né? É, porque às vezes o paciente também considera que é constipação, quando a gente vê, não é necessariamente, e a gente consegue esclarecer melhor isso pelas fotinhos dos tipos Perfeito. de fezes. E Ah, outra dúvida comum do consultório é, doutora, eu preciso evacuar todos os dias? Não necessariamente. uhum, Tem pacientes que evacuam todos os dias, fezes em bolinhas, que a gente chama de síbalo, né? Que é na escala, o Bristol 1 ou 2, que são constipados, e eles evacuam todos os dias. Por é, outro lado, tem pessoas que evacuam a cada 2 dias, fezes formadas, naquele formato banana, sem dificuldade, sem dor, sem desconforto. Essas não são constipadas. é, uhum. É, não se trata só da frequência. Exatamente. A próxima pergunta, Estela, é: muito desconforto abdominal alto por mais ou menos 3 dias após episódio de diarreia. Pode ser da SI, da síndrome do intestino irritável? Então, acho que é a pergunta do André, se não me falha a memória. Hum, André, a síndrome do intestino irritável, como nós bem sabemos, ela pode cursar com diarreia ou constipação. E muitas vezes a síndrome do intestino irritável vem com uma outra desordem do eixo cérebro-intestino chamada dispepsia funcional. uhum, Então, pode, sim, essa questão toda da sensibilidade visceral pode gerar dor na região do estômago, sim, logo depois, né, de um episódio. Então, por se tratar de uma desordem do eixo cérebro-intestino, tanto pode afetar mais a parte digestiva alta, que seria mais estômago mesmo, uhum, quanto também o intestino. E é interessante que às vezes o paciente tem, às vezes a crise se manifesta mais a nível intestinal, às vezes mais gástrico, às vezes tem o envolvimento dos dois órgãos, dos dois sistemas, né? uhum, Então, pode ser por conta da SI, pode, mas pode ser também o que a gente chama a dispepsia funcional, o termo que as pessoas usavam antigamente é a gastrite nervosa. Era o termo uhum. antigo, né, que é a denominação da dispepsia funcional. Esse é o termo, digamos, mais bonito, né? Sim, no nome técnico. Exatamente. E então, e a gente sabe que depois de uma crise de síndrome do intestino irritável, às vezes o paciente pode demorar alguns dias para restabelecer de novo, né, esse equilíbrio, essa sintonia, eu digo sempre, né, nosso sistema digestivo, eu acho que a melhor comparação é com uma grande orquestra, onde o grande, né, então toda essa orquestra, ela precisa estar em sintonia, ela precisa estar trabalhando, né, eu digo, os músicos têm que estar como se fosse uma sinergia, cada um no seu momento, né, Uhum, e assim é a nossa digestão. uhum, E tem sempre eu digo que o cérebro é o nosso maestro maior da digestão. Ele que está coordenando os músicos, né? O sistema digestivo tem 7 órgãos. E o sistema nervoso central acaba fazendo toda ele participa de toda essa orquestra. uhum, Então, por isso que as desordens do eixo cérebro-intestino, elas repercutem não só no intestino, mas também no estômago, no esôfago. uhum.
em vários nos outros órgãos também, né? É. Bem, vamos para a próxima pergunta então. A Rosana, ela perguntou o seguinte: SIBO, diarreia após uso de antibiótico. Protocolo FODMAPs, quando introduzir? Então, eu fiquei um pouco em dúvida do que realmente, o que a Rosana deseja, né, a dúvida sobre SIBO. O que tu entendestes, Adri? Tu acha que ela teve SIBO pós-antibiótico? E aí ela, é isso que tu entendeu da pergunta? Pois então, não ficou claro para mim também. Tá. Talvez, Bom, eu acho, pelo que eu entendi, parece que desenvolveu diarreia após, SIBO após uso de antibiótico. De qualquer maneira, se ela tem SIBO ou SI, ela pode fazer o protocolo FODMAP. A questão é que o protocolo FODMAP não vai curar a SIBO, vai trazer só conforto. perfeito. Então, eu vou fazer um apanhado geral, até quando suspeitar, né? Então, Uhum, SIBO, supercrescimento bacteriano do intestino delgado. Normalmente, o intestino delgado, ele tem bactérias sim, mas não tanto quanto o intestino grosso. uhum, A quantidade de bactérias que habitam o intestino delgado é numa quantidade bem menor do que no grosso, no cólon. No entanto, tem algumas situações, geralmente paciente pós-cirurgia bariátrica, por exemplo, paciente com doença inflamatória intestinal, que teve ressecção ali do intestino, cirurgias, então, a nível intestinal, histórico de uso de antibióticos, os pacientes diabéticos, os pacientes que usam, né, os inibidores do GLP-1, agora não é só do GLP-1, agora também tem do GIP, né, que são os medicamentos usados tanto para emagrecimento quanto para o diabetes, né, entre aspas, canetas emagrecedoras. O que acontece, então? O uso também de o crônico de omeprazol, pantoprazol, esse grupo de tratamento para o refluxo, ele favorece o crescimento de bactérias fermentadoras no intestino delgado. Então, aumenta a população de bactérias numa região do intestino que não deveria ser tão povoada assim. E aí isso gera muita fermentação. Imagina que no delgado está chegando o primeiro órgão que recebe todos os alimentos saídos do estômago. Então está chegando uma carga muito grande ali de sim, estão chegando as vitaminas, os minerais, muita fibra. Então tem muito alimento para essas bactérias. E aí, à medida em que aumenta a população de bactérias fermentadoras ali, gera muito sintoma. E um dos principais sintomas da SIBO é esse excesso de gás, essa distensão. Muitas vezes o paciente já acorda distendido de manhã, diferente do intestino irritável, que vai distendendo ao longo do dia. E realmente, por conta dessa alteração, desse excesso de bactérias lá no intestino delgado, um dos sintomas é a diarreia. Mas não só a diarreia, tem algumas situações que pode levar à constipação. Então, o SIBO é causa de diarreia, sim. Causa de diarreia tanto aguda quanto crônica. Pós-antibiótico, o antibiótico pode dar diarreia? Pode. E geralmente é por dois mecanismos principais. Um deles é por conta da própria disbiose, que é essa desorganização das bactérias, e outro é porque o uso do antibiótico pode favorecer o crescimento de uma bactéria chamada Clostridium. E aí o paciente pode ter uma diarreia prolongada, às vezes até diarreia crônica, por conta dessa bactéria, dessa infecção chamada Clostridium, que antes era vista mais em paciente com imunidade baixa, imunossuprimido, pacientes que usam remédio, por exemplo, para doença inflamatória intestinal, pacientes em quimioterapia, mas hoje nós estamos vendo um aumento de Clostridium em outras populações, então é algo que sempre, principalmente na diarreia aguda, a gente deve pensar, né? E o protocolo Low Food Map, Adri, me parece que depende da questão do diagnóstico mesmo, né? E, é, é, no intestino irritável e na SIBO realmente são estudados, mas principalmente na síndrome do intestino irritável. como conduta para manejo de sintomas, sim. No, no caso do intestino irritado, para manejo de sintomas, ok, mas SIBO também, mas não para curar SIBO, não para tratar. Exato. Ela pode ajudar, principalmente no paciente quando ele está muito com essa sensação muito de fermentação, o protocolo FoodMap pode ajudar como um alívio do sintoma, né? É, é. Exato.
A Mila perguntou o seguinte, inclusive eu não sei se foi um erro de digitação, tá? Prazol pode Uhum. causar impermeabilização de infecções causando diarreia? Não sei se tu entendeu o que ela quis dizer. Eu acredito que ela tenha perguntado a relação do omeprazol com a barreira intestinal. E se pode favorecer infecções. Acho que deve ser Ah, assim. hiperpermeabilidade. Exatamente, acho que tem a ver com o aumento da permeabilidade. E Tá. sim, os medicamentos, não só, então, antibiótico, os prazóis, né? E esses medicamentos, não só os prazóis, né? Agora nós temos os pickups também, que são, tem outro mecanismo de ação, que diminui, age ali na acidez, sim, pode alterar, né? E assim como também, como nós tínhamos falado, anti-inflamatória também pode ser ruim para a barreira intestinal. Então, e aí, consequentemente, a barreira intestinal é aquela barreira de muco protetora que nós temos no intestino, Uhum. junto com aquela primeira camada chamada células epiteliais, que inclusive é onde produz a enzima lactase. E no Uhum. cenário de uso de medicamentos, claro, né, pessoal, aqui a gente tem que sempre pensar em risco, benefício, se realmente precisa, por isso que vocês têm que sempre ter o aconselhamento médico, né? A Uhum. nossa live aqui tira dúvidas, mas ela não substitui a avaliação do médico ou do nutricionista, né? Nós estamos aqui para poder ajudar vocês, mas não deixe de ser avaliado pelo seu médico, se realmente há necessidade, mas ele pode sim alterar a permeabilidade intestinal, favorecendo sim as infecções. Uhum. Uma vez que tem, né, o leaky gut. Mas o uso Porque assim eventual não tem problema, o problema é o uso a longo prazo mesmo, né? Até porque os prazóis eles não podem aumentar o risco de infecções por Clostridium difficile, Salmonella, Campylobacter. Pode. É. Tem, então tem essas duas possibilidades, ou por conta dessa questão da barreira intestinal, mas também quando nós usamos os medicamentos para refluxo que agem na acidez, o pH 2,3, que é o pH normal do nosso estômago, ele nos protege também das infecções. Vamos supor que a gente sabe que nós temos muitas bactérias no nosso meio, é impossível, nosso meio não é nada estéril, né? E tá tudo bem, é assim mesmo. O nosso corpo também não é nada estéreo, né, Adri? É, Nós somos basicamente muito mais bactéria e micro-organismo do que célula humana no nosso corpo, né? Isso é muito interessante nós entendermos. é. Mas tem algumas que poderiam nos causar, poderiam ser causa de doença, e quando nós vamos supor que tá comendo lá um frango que tem, né, lá no meio ambiente, no ambiente acabou caindo alguma bactéria que pode trazer malefício, tipo salmonela. Se eu tenho um pH bom no meu estômago, pode matar já essa bactéria lá no estômago. E ela Uhum, nem e ela já chega morta lá no intestino, né? E tá tudo uhum, bem. Então, uhum, realmente, até um tempo atrás se falou muito mal dos medicamentos do refluxo, dizia que poderia dar câncer. Não tem comprovação científica, mas o que tem realmente os estudos mostram é que o uso prolongado dos medicamentos para refluxo, quando não bem indicado, veja bem, né? Então, por isso que eu digo, tem que ser orientado. Se o paciente tem esôfago de Barrett, tem indicação, tem que manter. Mas tem uhum, algumas situações onde o paciente não muda o comportamento, não muda o estilo de vida, que seria a origem do refluxo, e acaba usando sempre o medicamento. E uhum, aí, é nesse cenário que a gente pode repensar se realmente vale a pena, né? uhum, Porque realmente o paciente fica mais vulnerável a contrair infecções gerais, tanto gastrointestinais, como nós já uhum, mencionamos, né? Principalmente gastrointestinais. uhum. Então, resumindo, sim, o prazol pode aumentar a permeabilidade intestinal, predispondo a infecções e diarreia, e também pode, justamente pelo aumento do pH do estômago, que daí a gente fica menos protegido contra esses micro-organismos oportunistas. Exatamente, favorecendo as gastroenterites, né? Isto. E aí a Mila perguntou também, quem tem SI pode ter tendência a ter gastroenterite? Essa pergunta tem duas vias também. Exatamente. No congresso, né, que eu participei semana passada, de doenças funcionais do trato gastrointestinal, se falou muito da diarreia, da síndrome do intestino irritável pós-infecciosa. Então, o Uhum, paciente, por exemplo, tem uma gastroenterite, fui para a praia, fui comer frutos do mar, e aí eu tive uma infecção intestinal por conta disso.
E Uhum. aí depois, de todo aquele tempo, passou a diarreia, né? Aqueles 7 dias, 5 dias a 7 dias, pós-diarreia viral. Mas depois o meu intestino ficou mais sensível. Uhum. Dependendo do estresse, da correria da vida, do alimento que eu estou ingerindo, tendo a ter diarreia ou constipação. Então, pode sim. Então, quando pós um quadro de infecção intestinal, nós estamos mais vulneráveis a desenvolver síndrome do intestino irritável. Não quer dizer que a gente vá desenvolver, mas é um dos fatores de risco. Por outro lado, paciente com SI, nós cada vez mais, né? A Adriana estudou muito esse tema, e é um tema que a gente gosta muito, e na SI cada vez mais está se entendendo que os pacientes têm aumento da permeabilidade intestinal. E que por conta do aumento da permeabilidade intestinal, ele pode sim estar mais vulnerável a desenvolver infecções intestinais. Uhum. Até pelo grau de desbiose presente também, né? Exato. Lembrem, pessoal, que desbiose é essa desorganização. Nós temos bactérias muito boas no nosso intestino, nós chamamos de simbióticas, que são aquelas que produzem um monte de substâncias benéficas para o nosso corpo. Nós temos as patobiontes, que elas não são tão boas, mas que elas têm que estar ali para ter o equilíbrio do nosso ecossistema. E nós temos as comensais, que elas tentam manter esse equilíbrio entre as simbióticas e as patobiontes. E a desbiose é essa desorganização da quantidade de cada uma dessas bactérias, vírus, fungos, protozoários que habitam o nosso intestino. E Uhum. aí ele entra em desequilíbrio. Então, a grande palavra para desbiose é desequilíbrio. E Uhum. aí nós ficamos mais vulneráveis. Lembra que 70% da nossa imunidade está onde? No nosso intestino. Uma Uhum. vez que o nosso intestino, essa desbiose acontece, pode acontecer aumento da permeabilidade intestinal e que mexe toda a nossa imunidade. Uhum. E, Estela, uma pergunta que eu vejo que é recorrente, assim, no consultório, que os pacientes fazem é assim, às vezes os pacientes que têm as fezes diarreicas, não líquidas, tipo sétimas, mal formadas, assim, tipo 5, 6 no máximo, eles ficam às vezes preocupados de que eles vão desnutrir. Só que nesse formato de fezes não chega a ter uma má absorção de nutrientes a esse ponto, né? Uhum. Perfeito. Seria mais na diarreia líquida e numa diarreia frequente, né? Então, Adri, muito importante essa tua pergunta. A diarreia líquida, ela sinaliza que é diarreia de Delgado. Lembra que lá no Delgado chega por dia 11 litros de líquido e o Delgado absorve em torno de 10. E aí, quando nós temos diarreia de Delgado, geralmente a diarreia é líquida, é volumosa, desidrata e pode realmente desnutrir. A diarreia de cólon, já não tanto, porque lá no cólon não são absorvidos mais os nutrientes, né? O que é absorvido lá no cólon são alguns íons e também água. Então, Uhum, depende da origem da diarreia. E, geralmente, quando é, como tu falaste, né, essa diarreia mais pastosa, ela geralmente é do cólon. Então, uhum, o paciente não tem, geralmente ele não tem anemia, ele não tem deficiências nutricionais. uhum, Diferente de quando a diarreia é lá do intestino delgado, né? E sim. uhum, uhum, Então, é importante, sim, claro, sempre essa avaliação, né? Então, a gente vai solicitar, claro, todos os exames do paciente com diarreia, nós precisamos fazer toda aquela avaliação de vitaminas, como é que está a vitamina B12, como é que está magnésio, zinco, além do ferro, da ferritina, uhum, né, do magnésio, enfim, mas frequentemente nós temos muito mais deficiência de vitaminas, de minerais na diarreia líquida mesmo. uhum. E claro que não é um episódio de diarreia líquida que vai gerar uma carência, né? Tem que ser uma coisa recorrente. Exato. Nosso corpo ele tem grande reserva, né? É. E então, perguntas que chegaram aqui agora. Eu acho que tem mais uma que nós não respondemos, que talvez eu não tenha te encaminhado, que Ah, a pessoa está nos perguntando que ela usou o Cistex. Cistex é um tratamento que se faz, né, para, às vezes, quando tem infecção, sintomas de infecção urinária, e ela teve diarreia, e depois constipação, se poderia ser o efeito, pode ser sim. Pode ah, ser, sim, tá, eu lembrei, eu esqueci dessa pergunta. mas pode acontecer sim.
de ter diarreia, tanto diarreia quanto constipação. Grande parte dos medicamentos, né, pessoal? Se nós abrirmos a bula, acho que 99,9% vai dizer como efeito colateral diarreia ou constipação. Além de náusea, né? Que é muito individual, né? Uhum. Os efeitos colaterais. Temos as perguntas, então, que chegaram para nós. Olha que coisa boa. Mesmo numa noite fria aqui no Rio Grande do Sul, estamos com 11 participantes. Muito obrigada aí pelo grande público que está aqui conosco nessa noite. Muito bom. A Lívia perguntou assim, ó, gostaria de saber os malefícios do Imosec a longo prazo. Lívia, então, o Imosec é um dos medicamentos usados para a redução dos episódios de diarreia. Qual é o mecanismo de ação do Imosec? Ele diminui a motilidade, ele diminui a movimentação lá do intestino grosso. O problema é que, dependendo da causa da diarreia, ele pode gerar uma condição que a gente chama de megacólon tóxico. Então, essa dificuldade na movimentação, essa inibição da movimentação, pode sim trazer malefícios para o intestino, dependendo da diarreia. Até no congresso se falou que os pacientes que têm a diarreia funcional poderiam eventualmente usar, mas a gente realmente tende a, não vou dizer não indicar, mas avaliar primeiro se o paciente tem alguma doença no intestino. Nós precisamos sempre saber qual é a origem dessa diarreia. Tem alguma, a origem dela, né? Ela é orgânica ou ela é funcional? Orgânica, ou seja, tem uma doença no intestino ou ela é o funcionamento do intestino que está alterado? Uhum. Então, a recomendação é evite de usar Imosec. A não ser que você já tenha feito toda uma avaliação médica, o médico falou que não tem nada de doença no intestino, não tem doença de Crohn, não tem retocolite, não tem nenhum tipo, né, de doença que envolve a parede do intestino, porque senão pode realmente prejudicar mais a sua saúde. Muito bem. E eu já tive alguns pacientes com essa recomendação de ficar tomando Imosec. Uhum. Aí a Érica perguntou assim, ó, na diarreia crônica também há diminuição da enzima lactase? Boa pergunta, Érica. Mesma coisa, acontece também, especialmente se é uma diarreia mais do intestino delgado mesmo, mas frequentemente o paciente fica intolerante temporário à lactose. Então, eu geralmente no cenário de diarreia crônica, dependendo da história do paciente, se eu estou, por exemplo, suspeitando de doença celíaca, eu nem peço teste de tolerância à lactose na primeira consulta. Por quê? Porque muitas vezes ele vai vir positivo e o paciente vai ser, entre aspas, taxado como intolerante à lactose. E talvez, por exemplo, tem doença celíaca, nós vamos tratar a doença celíaca e ele não é intolerante à lactose, ele está intolerante à lactose. Então, geralmente eu restringo, faço as orientações e deixo para coletar o exame num segundo momento, né? Uhum. E a Karine perguntou assim, Floratil durante o uso de antibiótico ou depois? Oi, Karine, que bom te ter aqui. A Karine é nossa querida nutricelíaca, né, Karine? Então, eu digo, né, ela cuida especialmente dos pacientes com doença celíaca e é sempre muito bom te ter aqui. Bom, então, sobre o uso do antibiótico e probiótico, é uma recomendação, Karine, que parece fazer sentido, mas ela é questionável na literatura. Mas grande parte das pessoas gostam de tomar probiótico junto com o antibiótico, e aí a recomendação é iniciar junto mesmo. É iniciar ao mesmo tempo, mas manter. Nós tentamos manter assim, o probiótico pelo menos 14 dias, para ter realmente um benefício para o intestino. Então, começa junto, termina o antibiótico. Vamos supor que o antibiótico seja por 7 dias, mantém o probiótico pelo menos por 14 dias. Sim. Senão o efeito que na microbiota acaba sendo muito desprezível se a gente usa por um período muito curto, né? Mas não é uma... Não tem uma indicação assim que não tem evidência que realmente vá fazer tanta diferença assim. Eu sempre digo que o que a gente tem que cuidar quando a gente está usando antibiótico, principal, é cuidar da nossa alimentação. O maior modulador da microbiota é a dieta. Em 2 dias de mudança da alimentação já tem uma mudança muito importante na nossa microbiota intestinal. O que acontece normalmente quando a gente está doente? A gente acaba comendo coisas não tão saudáveis assim, não é?
Uhum. A gente acaba ficando lá no biscoitinho, com chá, na canja, a gente acaba não comendo frutas, não comendo legumes, e é um momento onde nós muito vamos precisar. Então, geralmente eu digo para os pacientes, vai precisar de antibiótico? Reforça as frutas, reforça os legumes, consome ainda mais chia, psyllium, linhaça triturada, Uhum. as próprias bebidas fermentadas. Tratando uma Eu ia infecção respiratória. dizer, Oi? um kombucha, um kefir. Exato. Estou tratando uma sinusite, por exemplo. Vou tomar kombucha, vou tomar kefir. Lembrem disso, pessoal. Talvez, e mesmo assim não estou conseguindo comer direito, mas mesmo os probióticos, eles precisam de uma nutrição adequada. Sim, sim. Então, A informação que eu tenho é que a Saccharomyces boulardii, que é a levedura do floratil, de que ela é resistente aos antibióticos. E não sei se foi por causa disso também que a Karine perguntou especificamente do floratil. pois bem, boa, que eu não tinha visto que era o Floratil que ela tinha perguntado. Olha, Adri, acho que isso a gente pode confirmar essa informação para a próxima live. Mas eu Hum, tenho aqui, eu acho que eu já ouvi também algo assim, mas eu não tenho certeza. Acho que a gente precisa, né, seria legal nós revisarmos, é, mas eu tenho a impressão que não é. Tem um consenso, inclusive, né, que foi o doutor Ítalo apresentou para nós no nosso simpósio, né, Adri? A Adri também uhum. participou. E eu vou revisar direitinho e passo para você, sim. Agora eu sei de um estudo em que fizeram uma análise assim de um grupo que usou antibiótico e um só cuidou da alimentação depois, o outro usou probiótico e Uhum. o que o outro fez? Não vou lembrar, mas eu sei que o melhor de todos foi o que cuidou da alimentação. Exato. Foi o que recuperou a microbiota mais rápido. E sabe qual que recuperou mais devagar a microbiota? O que usou o probiótico. Olha só, muito interessante. Não É, lembro quem fez o terceiro grupo, que foi o intermediário. Mas as duas informações mais importantes eu guardei, né? perfeito. Então, isso é bem importante, né, Karine? Eu lembro quando os meus filhos eram pequenos e precisavam de antibiótico, muitas vezes, né, tem algumas classes, por exemplo, a amoxicilina e clavulanato, que dá muita diarreia, né? Mas não tem, realmente, a literatura não tem, eu até estava revisando o consenso e não está lá como uma das recomendações. Então, o Uhum. principal é a alimentação mesmo, alimentação e talvez aumentar o consumo das bebidas fermentadas, né? É o que eu faria também. Graças a Deus faz muito tempo que eu não tomo antibiótico. Que coisa boa, né? É isso aí, vamos cuidar muito da nossa microbiota. Lembrem que 70% da imunidade está no intestino mesmo, né? Então, a recomendação para os nossos pacientes é isso: é sempre, antes de pensar em tomar probiótico, como é que está a minha dieta? Quantas cores tem no meu prato? Será que a gente está conseguindo colocar, né? O ideal seria 5 cores, né? Para o nosso prato do almoço, por exemplo. Então, vamos tentar trazer mais cor, né? Quanto mais cor, mais nutriente, mais fibra. E Uhum. mais diversa vai se tornar a nossa microbiota. Exatamente. E a Rosângela Manzoni te mandou um agradecimento em elogio aqui, tu viu? Ela teve atendimento contigo hoje, gostou muito. Muito obrigada, Rosângela. Foi uma alegria cuidar de você. Eu sempre digo, né? Tão bom as consultas online, facilita tanto. A gente consegue constar com profissionais que a gente se identifica, mesmo não estando próximos fisicamente, né? É, Então, felizmente, isso é uma das coisas, né? Uma das poucas coisas boas que a pandemia nos deixou, né? Que foi essa possibilidade da consulta online, que até então não era regulamentada dentro da medicina, né? A telemedicina foi regulamentada durante a pandemia. verdade. Pois então, chegamos ao fim da nossa live. Obrigada pela presença de cada um de vocês. Se vocês conhecem pessoas que sofrem de diarreia e se vocês acharem que esse conteúdo pode beneficiar essas pessoas, não deixem de compartilhar, vai ficar salvo lá no nosso Instagram. E na próxima semana estaremos aqui novamente na nossa live semanal. Enviem sugestões de temas e enviem suas dúvidas.
É isso aí, pessoal. Muito obrigada pela presença. Uma boa noite a todos e nos vemos semana que vem, quinta-feira às 8. Até semana que vem. Até, tchau, Estela. Abraço, tchau, tchau. Tchau, Cris. Tchau, Karine. Tchau, Tchau, Rosângela. Beijo, bom descanso para todos. Tchau.